um beat marcante. We are Gabakoi. We are Gabagas, feel the vibe in the marketing on fire. Watch us rise, IJS flow, let's create. Big moves, no time. Seja muito bem-vindo, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do CarpaCast. Eu sou Eric Miguel, CEO da agência CarpaCoi, e hoje o papo é sobre moda. Se você é da área de moda, tem um negócio, uma confecção, uma loja de roupas e tá atrás de contador, tem uma notícia para te contar. Existe escritórios de contabilidade especializados em moda. E para explicar um pouco mais sobre isso, eu tenho aqui do meu lado a minha amiga Cláudia Lolita, da Claque Contabilidade. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem, Eric. Muito obrigado pelo convite, viu? Por ter aceitado Prazer o estar aqui. convite. Muito prazer, é isso aí. Só quero fazer uma correção na sua fala, por favor. Opa, Você está procurando contador, não, você está procurando contadora. boa! Cláudia, se apresenta para o pessoal, para quem não te conhece. Quem é Cláudia Lolita? Bom, Cláudia Lolita é uma mulher, né, de fibra, que está no mercado contábil há mais de 35 anos, mas a minha empresa contábil, Claque Contabilidade, tem a sede formada, nunca teve problema de fechamento e sobreviveu a todos esses momentos econômicos que a gente Pandemia? passa, pandemia e tudo, por 29 anos. Esse ano a gente faz 29 anos. E é uma empresa que sempre teve assim uma cultura muito enraizada em valores que fossem divulgados, propagados, tanto na clientela quanto na própria equipe. E valores importantes para a gente que a gente não troca por nada, como, por exemplo, foco na solução. Pode ser algo assim bobo, que é trivial, mas para a gente é muito importante. Por quê? Porque foco na solução é aquilo seguinte: o meu cliente não fica sem uma solução em 24 horas. Nem sempre a gente tem a resposta total e a solução total para ele em 24 horas, mas ele não fica sem uma resposta em 24 horas. Olha, eu consigo te dar essa resposta, esse parecer em 3 dias, mas dentro das 24 horas a gente vai dar essa solução para ele. Não é aquela, eu vou ligar para o meu contador, vou para a minha empresa de contabilidade, cadê a resposta? Pô, até hoje não me ligaram, até hoje esqueceram de mim. Isso não acontece. Outra coisa é o tratamento humanizado. Por mais que a gente tenha, né, uma cultura digital, uma cultura tecnológica no mercado como um todo, e principalmente no contábil, a gente utiliza como ferramenta, como instrumento, como meio, mas não como fim. O nosso cliente tem um tratamento humanizado. A gente sempre fala com o cliente, que é importante que a gente não utilize a máquina para falar com ele. A gente fala mesmo pessoa para pessoa. São 2 valores muito importantes que a gente tem. Outro valor importante é a paixão por aquilo que a gente faz. Ou seja, só trabalha na Claque quem realmente gosta de contabilidade. E outra é a inovação, né? A gente tem que estar sempre inovando, porque o mercado é assim, muito dinâmico, né? Tudo na vida está muito dinâmico. 10 anos se passaram como se fosse 50, se você for olhar 10 anos para trás. Então, são valores importantes que a gente traz na cultura da nossa empresa. Mas me conta aí, como é que é essa história de contabilidade especializada em moda? Porque eu já vi contador especializado na área médica, contador especializado na indústria, mas na moda, a primeira vez. Me conta Pois aí. é, então. Eu lá nos primórdios, lá na juventude, eu queria ser estilista. Pois é, eu queria desenhar. Eu tenho até croquis de desenho, que eu posso mostrar isso um dia pro teu público aí. Eu já mostrei para algumas pessoas. Eu queria ser estilista, mas o mundo, a vida me jogou para contabilidade, porque eu fui morar numa cidade que só tinha 4 faculdades. 2 da área da saúde, que eu sou péssima, não posso ver sangue, não posso ver agulha, e 2 que sobraram, administração e contabilidade. Ou seja, eu tinha que escolher entre as 2. A administração naquela época era o pior curso do Brasil, era administração de Teresópolis, o curso de administração de Teresópolis. Então eu fui para contabilidade. A contabilidade, né, vem mudando, como todo mercado, todas as profissões, e com isso a gente teve que assim fazer um diferencial
na nossa empresa. E qual é esse diferencial? A gente resolveu fazer uma segmentação. A segmentação ela pode ser geográfica, ela pode ser por regime tributário, ela pode ser por faturamento de empresa, ela pode ser, por exemplo, eu só vou trabalhar para mulheres, ou só para homens, ou só para um público especial, ou pode ser por uma atividade. Então a gente escolheu atividade moda, aliado lá ao que eu gostava e uma pesquisa que eu fiz de mercado que não existe no Brasil uma empresa segmentada só em moda. Existem, lógico, né, várias, a quantidade de empresas que a gente tem no Brasil de moda que não que tem contabilidade, é lógico que tem empresas que trabalham para moda, mas não uma empresa especializada na segmentação da moda. A Claque é a primeira do Brasil. Contabilidade para moda, então, é a claque, não É tem a mais para Claque, não ninguém. tem mais para ninguém. Ah, muito E o que legal. que é moda, né? Às vezes me perguntam. Moda é aquilo que cria tendência e veste o ser humano. Então, você olhando para uma pessoa, você vai ver toda a parte de chapelaria, toda a parte de lenço, toda a parte de ornamentação para a cabeça, toda a parte de bijuteria, joalheria, relojoaria, roupa, acessórios, bolsas, sapatos, tudo isso é moda. Óculos. E qual é o diferencial, assim, pro eu sou dono de uma facção, uma confecção, tem uma marca de camisa, enfim, de óculos. Qual é o principal diferencial em estar, contratando um escritório de contabilidade especializado em moda? Vamos lá. É a mesma coisa que você tivesse, por exemplo, ou na advocacia ou na Uhum. medicina tem muito isso, né? Você tem uma dor no seu dedo. Você vai no clínico geral? Não, você vai no ortopedista especializado em dedo. Por quê, Cláudia? Porque o cara estuda o tempo inteiro sobre dedo. Ele sabe qual é o medicamento, ele sabe a dor, ele sabe a causa, ele sabe como é que, na idade, como é que ele vai ser o melhor remédio, como é que vai resolver dar uma solução efetiva para aquele problema. Exatamente como acontece na segmentação e no meu caso de moda. A gente tem soluções específicas para o mercado de moda. E esse mercado ele pode ser atacadista, ele pode ser varejista ou ele pode ser prestador de serviço. E ele pode ser indústria, comércio ou prestador de serviço. Isso tudo incluído na moda. E o que, que a gente tem de diferencial? Primeiro, o estudo específico do mercado. Segundo, o estudo dessas dores do mercado. A gente mapeou as 12 dores, maiores dores do mercado. A gente tem benefícios especiais, tanto tributários quanto para a área de inovação da moda. Isso tem no regime no Rio de Janeiro e alguns estados no Brasil, mas a gente tem muita especialidade no Rio de Janeiro. E além disso, a gente tem todos os pockets. O que que a gente chama de pockets? São serviços pontuais para as empresas de moda. Por exemplo, eu não conheço, tá? Desculpe, mas eu não conheço uma empresa que, a não ser as grandes empresas, Uhum. lógico, né? Uma Zara, sei lá, uma Arezzo, essas empresas muito grandes, franquias, que têm um controle total de estoque. Mas as empresas que não são assim, não tem o estoque, o cara não sabe exatamente o que ele tem para vender, ele não estuda o público-alvo dele, ele não sabe como é que quando ele vai comprar, qual é o tipo de grade que ele pode comprar, porque não adianta se ele tem uma grade PP até uma grade XL, se o público dele é só mulher tamanho M. O que que ele vai fazer com essas sobras de grade? Então, todo esse estudo, por exemplo, do estoque, além de aumentar a lucratividade dele, porque a gente dá um estudo para ele qual é a melhor forma dele comprar e o que ele comprar, isso influencia diretamente na precificação do produto, quiçá na lucratividade. Então, nós temos produtos especiais para aquele mercado, ou seja, produtos que vão solucionar dores do mercado de moda. Tá, você falou de 12 dores. 12 dores. Você consegue me pontuar as 12 dores? Não consigo todas, porque eu não sei de cabeça, mas consigo pontuar alguma delas, tá? Tá. Controle de estoque, fornecedores, contratação, meios de pagamento, que mais outra dor? Mídias digitais, falta de e-commerce. São algumas, eu já pontuei 6. Ou seja, eu vou te dar um exemplo. Tributação? Tributação, formas de tributação. Agora, eu vou te dar, por exemplo, um exemplo que eu fui agora, semana passada, não vou dizer o lugar, vou proteger o lugar. Eu fui num local que tinham várias lojas, um lugar muito importante no Rio de Janeiro. Uhum. Entrei numa loja, que eu fui levada por um dos nossos colegas do BNI, e entrei numa loja.
Nessa loja a gente tem que tomar cuidado, né, para não ser invasivo, né, ele nem Claro. me conhece, nem você vai ficar falando sua vida para qualquer um que aparece. Aham. Mas fiz uma amizade com a pessoa da loja e tal, conversei, aí perguntei para ela assim: "Qual é a sua meta de faturamento?". Eu queria saber qual era o valor do faturamento. "Qual é Aham. a sua meta de faturamento?". Aí ele falou assim para mim: 12 milhões, 2 milhões, perdão, 2 milhões. Eu falei: "Por mês, 2 milhões por mês". Eu falei assim para ele: "Como é que tá seu e-commerce?". "Hã? A gente não tem e-commerce". "E como é que estão suas redes sociais?". Nós não fazemos redes sociais, quem faz é aquela menina ali, quando dá um tempinho ela vai lá e coloca o outro". "Por que que vocês fazem isso? Por que que vocês são assim, não tem e-commerce?". "Porque a gente tem aqui, ó, você tá vendo essa peça aqui? Essa peça aqui, eu e o outro vendedor, a gente briga por ela, na quantidade que de repente nem tem aquela quantidade toda que a gente precisa vender para o nosso cliente". Aí de cara você já diagnostica numa empresa que fatura 2 milhões por mês, você já faz um diagnóstico que não tem controle de estoque, não tem presença digital e não tem um e-commerce. Aí você fala assim: "Cláudia, por que você está surpresa porque a loja não tem um e-commerce?". Porque, gente, todas as empresas de varejo do Brasil têm que ter e-commerce hoje. Desde que seja só para mostrar o produto, fazer Uhum. diferente, porque senão com a globalização, a gente atinge o quê? O Brasil inteiro e pode vender para fora do Brasil. Agora, como é que eu vou vender para fora do Brasil ou para fora do meu próprio estado ou até para próprio, perdão, para próprio da minha do local onde está situada a minha loja, se eu não tenho um e-commerce como mostrar o produto que eu vendo? É verdade. E por que você acha que existe essa resistência? Eu pergunto isso porque eu sou de Caxias, com muito orgulho, morei muitos anos em Nova Friburgo, e eu costumo dizer até que sou friburguense de coração, né. E lá tem muitas, confecções, lingerie, né, mas quando você para conversar, para perguntar, a galera parece que tem uma certa rejeição ao que é de tecnologia. Não todos, existem as suas exceções, claro. Mas você fala de e-commerce, o pessoal torce a cara. Você fala de ter um site, né? Não precisa nem necessariamente ter um e-commerce, mas um site legal, o pessoal fica meio assim. Mas por que você acha que o pessoal, né, do segmento da moda ainda tem aquele grupo ainda que é meio resistente à tecnologia? Eu acho que por 2 grandes motivos. Primeiro, que a constituição das empresas no mundo, e principalmente no Brasil, elas são empresas familiares, né, passando de geração para geração. A primeira geração, ela ainda é muito presente na empresa como um todo, principalmente, por exemplo, no polo têxtil que a gente tem em Friburgo, no qual você citou. Então, entra a segunda geração, ela já vem cheia de ideias, mas para ela enfrentar a primeira geração, tem que ser gradual, não pode, eu vejo isso muito na contabilidade. Tem que ser gradual, tem que ser aos poucos. Então, ela já tem esse primeiro ponto. O segundo ponto é que as pessoas têm medo mesmo de entrar no digital. Por quê? Primeiro, porque acha que vai ter que colocar todo o seu valor do seu faturamento para tributação. O que a Uhum. legislação determina, né. Aí, tipo assim, vou botar meu bumbum de fora, né, eu tô colocando aqui, vou vender pela internet, vou ter que vender por cartão, vou ter que Aham. vender por meios de pagamento, vou ter que pagar muito imposto. Então e as pessoas não têm aquela mentalidade de aquele mindset de crescimento, tem um mindset fixo nisso, ou seja: "Ah, eu vou pagar mais imposto e eu vou quebrar". Cara, quanto mais você pagar imposto da maneira certa, com um planejamento tributário certo, com a aplicação de um benefício que você possa ter direito, por exemplo, a indústria têxtil é uma das beneficiárias da lei da moda, né, que é uma lei que abaixa substancialmente, reduz substancialmente o ICMS, que é um tributo estadual. Com isso, quanto mais você pagar o imposto da maneira certa, mais você está crescendo e mais você está faturando. Tem que ter um mindset de crescimento. "Ah, eu quero chegar aonde? Aonde que eu vou colocar a minha empresa de moda?". Você tem que ter essa forma de pensamento para que você seja e possa ter um crescimento efetivo. Então, eu acho que é por esses principais 2 motivos. Primeiro, que é uma empresa familiar. Segundo, que é o medo da tributação, de pagar mais imposto, o medo do crescimento como um todo. Cláudia, me conta aí sobre o MEI Contax. Meio Contax é uma plataforma que a Claque Contabilidade tem, porque a Claque hoje tem um ecossistema, Aham. que é o quê? São empresas
que são paracontábeis, ou seja, que não fazem o serviço de contabilidade diretamente, mas que estão no sistema contábil, na esteira, vamos dizer assim. E o MEI Contax é uma plataforma que a gente desenvolveu, porque o MEI, ele é uma figura atípica para mim, na minha profissão, né, que o governo criou, que se tornou assim explodiu. Por quê? Hoje nós temos 21 milhões de empresas no Brasil, dentre delas 14 milhões são MEI, Nossa, isso tudo? isso tudo. Só que, gente, desculpa, com todo respeito, cada um tem sua tese, nós estamos num Estado democrático de direito, eu tenho minhas opiniões. Minha opinião é, o MEI, na maioria deles, lógico, não são todos, primeiro o MEI não faz aquilo que ele faz, porque não são todas as atividades que podem ser MEI, aí inventa uma atividade lá para poder continuar como MEI, ser MEI, mas não é exatamente o que ele faz. Ele não está onde ele diz que está, ou seja, ele bota o endereço lá, mas ele não trabalha naquele endereço que ele colocou, e ele não fatura o que ele diz que fatura, que é um limite pontual de R$ 81.000 por ano. E com isso, gente, o MEI, né, e eu escrevi um livro também sobre isso, que é o Guia do Milionário, que é justamente mostrando para esse MEI que o MEI é uma porta de entrada. Mas ele, sabe, ele só entra, vai lá, vê, valida produto, valida mercado, né, faz toda aquela validação necessária para continuar o negócio dele, para ver se ele precisa fazer acertos pontuais e tudo, e melhorar o tipo de entrega do serviço, do produto ou do serviço, mas que não é para ele ser MEI. Eu não quero que as pessoas faturem 81.000 reais por ano. Quero que as faturas explodam, sabe? Faturam milhões. Então, o Guia do Milionário é justamente ensinando esse MEI a passar por um processo de profissionalização da gestão para que ele possa deixar de ser MEI. Com isso, o MEI Contax é justamente uma plataforma que a gente criou, que começa com um produto de R$ 68,70, que eu inclusive tenho como diferencial, que eu dou o imposto de renda da pessoa física para esse MEI, nesse Aham. pacote. Por quê? Porque eu entendo que um dos grandes problemas do empresariado brasileiro é confusão patrimonial. O cara mexe, ele pega o dinheiro da empresa, bota na conta dele, pessoa física faz a conta jurídica, uma confusão danada, não sabe de que, quanto que é o dinheiro da empresa, quanto que é o dinheiro dele, ele não sabe quanto ele ganha de salário, ele não sabe quanto é que a empresa tem de custo, é uma confusão danada. Paga boletos dele na conta da empresa. Então, com isso, eu dei como diferencial o imposto de renda da pessoa física, porque assim eu consigo separar Entendi. a empresa da pessoa física. E ali ele faz um tratamento porque o MEI hoje ele só paga uma guiazinha de 70 e poucos reais e ele não precisa ter contabilidade, mas ele tem que ter controle do que ele fatura, controle do que ele vende, controle do que ele compra, controle das despesas dele. Não importa, gente, o tamanho da empresa. Você precisa ter sua empresa na mão. Você precisa saber os números da tua empresa. Se você não metrifica, você não sabe para onde você está indo, Verdade. né? Então, você é importantíssimo essa parte da gestão. Com isso, o MEI Contax, ele é uma plataforma digital que ele tem 3 pacotes, Uhum. né, desde o pacote mais simplesinho, básico, ao mais avançado, que inclui uma consultoria e registro de funcionário. Cláudia, o MEI, a gente sabe que ele tem algumas, limitações. Já fui MEI, né, Não hoje, é mais, graças graças a a Deus. Deus. Mas o MEI, por exemplo, você estava falando, não emite nota de tudo que faz, porque também tem umas exceções, né? Se eu vendo para pessoa física, não precisa emitir nota fiscal, né? E o pessoal fica muito Sim, com mas eu medo. disse não fatura o que ele diz que fatura, é diferente. Ele É, fatura muito mais de R$ 81.000, ele diz que fatura 81.000. fica com medo, né? Ele trabalha ali meio com uma mentalidade de escassez, né? Ele tenta, Exatamente. né, segurar para não sair ali do R$ 81.000 anual. Mas qual é o maior problema dele não se permitir crescer? Porque acho que ele fica com medo da mudança do MEI para o simples, mas isso ele está limitando o próprio crescimento, correto? Limitando o próprio crescimento e deixando de ser livre, gente. Quando eu deixo,
Eu sou cristã, né? Eu utilizo muito esse provérbio que diz o seguinte: dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Gente, é bom que a gente pague imposto. É bom que a gente tenha uma empresa regularizada, porque eu tenho uma mentalidade para crescimento. Eu vou ver o que eu preciso ver. Ah, você é bom em rede social, ah, você é bom em marketing. Você vai ver isso. Você não vai precisar ficar preocupado, mas vem cá, quanto que tem na conta, quanto que eu estou pagando de imposto, quanto que eu estou tirando de nota fiscal, porque sua cabeça está aberta para conquistar mais clientes, para melhorar cada vez mais o serviço que você presta para os seus clientes, para ofertar um maior número de produtos para os seus clientes. E a gente que é gestor, a gente tem um livro que eu acho espetacular, que é Mito do Empreendedor, que ele fala exatamente isso. Ele fala que nós temos que ter três chapeuzinhos. Nós temos que ter o chapeuzinho do administrativo, o chapeuzinho do técnico, mas temos que ter também o chapeuzinho do visionário, porque quem faz andar, crescer o negócio é o dono, gente, é o CEO, quem criou a empresa. E a sua empresa tem que estar, ó, liberta para você poder fazer isso. Se você ficar preso lá, não, eu tenho que esconder aqui. Ah, eu não... Então, aí você vai lá e vamos supor que você fatura, porque eu já vi MEI faturando R$ 400.000. Aí você diz para o governo que é 81.000, mas e aquele dinheiro todo que sobrou? Você faz o quê? Ah, você quer comprar um carro, ah, você quer pagar um colégio melhor para o seu filho, você quer pagar plano de saúde, você quer comprar uma casa, né? Você quer fazer uma viagem e você acha que o governo não sabe disso tudo aqui que eu acabei de falar da sua vida? Você pensa isso que não sabe? Como é que você vai justificar algo que você está colocando e movimentando na empresa que você está dizendo para o governo que é só R$ 81.000? Entende? Verdade. Então, a gente tem que ter essa mentalidade maior, porque a gente tem um país, por exemplo, né, que é uma constituição rígida, que a gente chama, que são leis que a gente precisa seguir. Por exemplo, você, quando tem um patrimônio, você necessariamente 50% do seu patrimônio, quando você parte, quando você morre, é da sua família. O que que é família, gente? Mulher, marido, filhos, né? Mãe para cima, mãe, pai, ou irmãos, é a sua família consanguínea ou aquela que é adotada e se faz parte do núcleo familiar. Aham. Ou seja, o que que eu quero dizer com isso? Necessariamente seus bens, 50% tem que ser passar por essa família e tem que passar por uma determinação de um processo legal. Ou seja, como é que você faz com isso tudo e o problemão que você deixa para sua família quando você tá lá com a sua empresa toda ferrada, tá falando que fatura 400.000, bota 81.000, como é que você deixa a sua família resolver isso em relação ao seu patrimônio? É verdade. Uma questão também que eu vejo muito, conversando com outros empresários, é a questão do prolabore, né? Ninguém nunca tira o valor exato de prolabore. Ou tira mais do que deveria, ou tira menos que deveria. E você sabe qual é o valor exato que você deve ter como prolabore? Não. Pois é. O valor exato que você deve ter como prolabore é o mesmo valor de salário que você pagaria para um profissional que exerce a sua função como você exerce. Porque você sabe que tem a meritocracia, né? Eu Aham. posso ser uma profissional, sei lá, pequena, média ou grande profissional. O que que eu me considero? Uma pequena, uma média, uma grande? O que que eu dou de resultado para minha empresa? Qual seria o salário dessa pessoa? É o que seria o meu salário. Tá, mas aí como é que faz quando a empresa não consegue pagar esse salário? Pois é, aí, mas a culpa é de quem? Quando a empresa não consegue pagar esse salário? Do empreendedor, do próprio. Do dono da empresa. O dono da empresa tem que botar lá o chapeuzinho do visionário, sabe? Ter pessoas de braço com ele para o técnico e para o administrativo, para que ele consiga encontrar soluções de crescimento para que ele possa se pagar. Porque você não tem, Certo. a lei trabalhista não diz que você tem que pagar seus funcionários, Aham. tendo faturamento ou não? Sim. A lei não quer saber. Você tem que pagar os seus funcionários e os impostos trabalhistas desses funcionários. A mesma coisa, você tem que ter esse olhar para você. A minha empresa tem que me pagar. A minha vida está dedicada à minha empresa. Ah, mas ela não consegue. Meu filho, você não está exercendo o seu trabalho. Tem até que diminuir o teu salário. Você não está conseguindo botar faturamento para dentro? Desculpa, com toda sinceridade. Para mim, é incompetência do dono. Tá certo. Epa, gostei de ver, hein? É incompetência do dono. É chato, é duro, né, eu sou meio dura para algumas coisas, mas eu acho, na maioria das vezes, quando eu Aham. tenho bem
tudo tem exceção, nada é Uhum. absoluto na vida. Mas quando eu tenho filhos bem-sucedidos, é porque eu tive uma ótima criação de pai e mãe, né, ou de avó, ou de tio, sei lá qual foi o núcleo familiar que eu vivi, mas aquelas pessoas que me criaram foram responsáveis pelo sucesso que eu tenho hoje, foram valores que eles passaram para mim. A mesma coisa é a sua empresa. Tá certo. Eu acho isso. Quem sou eu pra discordar? Olha, o dia tem 24 horas. Muitas vezes eu trabalho 30 horas. "Ah, como é que você faz isso, Cláudia?" Dormindo menos, fazendo menos coisas para eu poder o quê? Manter a minha empresa com todas essas dificuldades que a gente tem na economia, né, na forma eu sou a única dona da minha empresa eu tenho 8 empresas hoje, né, do 8 eco empresas? 8 Tu empresas. não dorme, né? Mas é isso que eu ia falar então, no 30, mas eu tenho que me virar. E na maioria dessas empresas eu sou a única dona, sou Aham. a titular, empresária titular. Ou seja, tem pessoas maravilhosas, tenho uma equipe maravilhosa, tenho funcionários de 19 anos que trabalham comigo, Uhum. ou seja, tenho pessoas muito técnicas e capazes que estão comigo e acreditam em mim e acreditam na empresa até hoje. Mas que eu não seria nada sem elas, eu falo isso o tempo inteiro para elas. Eu sou só a cabeça. Vocês têm aqui, eu tenho coração, eu tenho mão, eu tenho braço, e sem vocês eu não sou nada. Eu preciso necessariamente de vocês. Mas o que eu quero dizer com isso é, para eu ter sucesso nessas escolhas que eu fiz na vida, eu Aham. tenho que ter o meu grau de sacrifício. E cada um determina o seu grau de sacrifício. Cara, como é que tu faz gestão de 8 empresas? Conta e dá uma dica aí, porque, eu hoje, né, hoje eu tenho a minha principal fonte de renda é a agência Carpacói. E já me toma um baita tempo, já consome bastante do meu tempo. Imagina outras 7. Pois é, então vamos lá. 4 empresas contábeis, né, Aham. contando com a MEI Contax. Então o que que significa isso? Nessas empresas aqui eu tenho uma gerente geral, Uhum. há um salário que mereça uma gerente geral para cuidar. Uhum. A outra é jurídica, né, e eu também aí aqui eu sou a minha CEO, porque eu sou advogada e não tenho outros advogados que trabalham Uhum. comigo. Depois eu tenho a Prevleide, que é o meu projeto com a Marina Mascalubo, que é o quê? Foi quando eu pensei em fazer seguros para mulheres. Por que fazer seguro para mulheres? Porque eu vejo que, de uma forma geral, até o Marcelo desqualificou um pouco o meu pensamento numa conversa que eu tive com ele, que eu também tenho um projeto com o Marcelo, já vou Uhum. falar. É o quê? As mulheres hoje fazem mais investimento do que antigamente. Ele falou que está mais ou menos 50 e 50% do Uhum. mercado. Mas no seguro, a mulher geralmente não faz seguro. Ela faz no máximo do carro dela, ela não pensa no seguro para o futuro. Então, é o meu projeto com a Previlade, eu tenho a empresa jurídica que é a sétima, e eu tenho o MEI Contax, que é justamente a empresa da plataforma digital. E tenho a de recuperação tributária, que é outro produto que eu preciso ter na minha empresa, que é o quê? Muitas empresas pagam errado impostos no Brasil, né? Seja lá por problema da própria empresa, das contabilidades que não calculam como deveriam calcular, é um tema muito assim delicado e complexo a tributação no Brasil. Você tem uma ideia, cada dia saem 6 novas leis tributárias. Imagina isso. 365 dias vezes 6, quantas leis tributárias saem? Como que a gente estuda isso tudo? Como que a gente aprende a regulamentação e aplicação dessas leis? É um problema, sim, isso no Brasil. Não tem essa simplificação que talvez até vai melhorar com a reforma tributária, mas ainda é tão confuso que eu não posso dar essa resposta agora. Mas é o quê? A recuperação trazendo de volta para o bolso do empresário o valor dos impostos que ele pagou a mais. Então é todo um sistema, todo um ecossistema contábil que a gente tem. Toda empresa, não importa qual é o segmento, ela é uma máquina de venda. Ela precisa faturar, certo? Ela tem as despesas, tem as saídas, que são normais, né? Mas a entrada, ela precisa ser maior do que a saída, certo? Certo. Ah, o que acontece, na maioria das vezes, com empresas que a gente vê que vende muito, mas que acaba quebrando mesmo assim. Gente, olha só, tem que ter bem separado isso na cabecinha. O dinheiro da empresa, não é do sócio. Não é porque eu sou dona da empresa que eu sou dona daquele dinheiro. Você tem uma ideia? A minha empresa tem 29 anos e, sei lá, 20 eu não sei as senhas.
As senhas estão guardadas, eu nem movimento mão, Uhum, eu nem tenho aplicativo da empresa no meu celular. O dinheiro da minha empresa é da minha empresa, eu tenho meu salário nas minhas empresas. Então o que acontece? Você precisa necessariamente ter essa separação de patrimônio, porque você precisa saber quanto é o dinheiro da empresa, quanto você fatura, quanto são suas despesas para você controlar seu custo. Às vezes você está pagando errado, né? uhum, Então é importante que você tenha controle sobre os seus números. Então, por que que uma empresa quebra? Má gestão financeira, pagando imposto errado, deixando de pagar porque está metendo, fazendo sangria na empresa, uhum, má gestão mesmo de produtos, né, da própria parte em si, não ficar para trás, como você falou lá, pessoas resistentes que não tem que entrar na mídia social, tem uhum. que ter um e-commerce, tem que ter um site e não quer, entende? Ficam obsoletas. Existe uma série de motivos que as empresas quebram, mas os grandes estudos mostram falta de gestão, que essa gestão pode ser ramificada para Aham. todos esses ramos que eu te falei. Eu li, eu não lembro em qual revista, mas eu li recentemente que o brasileiro nem sempre ele acaba empreendendo por necessidade. Muitas das vezes não é por planejamento. Ele não está empreendendo porque ele desejou ser empreendedor. Ele acaba empreendendo por necessidade. Talvez isso também seja um fator, né? Existe o empreendedorismo, eu tenho até palestra que eu falo isso. É empreendedorismo da oportunidade e o outro é da necessidade. Oportunidade é, eu sou uma ótima contadora, tenho uma empresa de contábil de muito Aham. tempo, estudo muito e eu vejo que eu posso abrir uma empresa de recuperação tributária. Porque é um nicho que vai facilitar os produtos, a venda de produtos da minha própria empresa. Oportunidade. Vi uma forma de fazer eu poder ganhar mais dinheiro, no capitalismo, lógico, está no sistema capitalista. E a necessidade é o seguinte: "Cara, eu preciso botar comida aqui para minhas crianças na casa, como é que eu faço? Vou trabalhar naquilo que eu puder". Ele trabalha naquilo que ele vê primeiro, ele não se prepara, ele não estuda, ele não sabe sobre público ideal, cliente ideal, público-alvo, ele não sabe mercado, ele não sabe quase nada e vai lá e faz. Tipo assim: "Ah, eu me separei, nós somos casados, acabei de me separar, nunca trabalhei. Ai, meu Deus, eu cozinho muito bem, vou abrir um restaurante". Eu não sei como é que compra produto, quanto que tem que ter de estoque, qual é o controle que eu tenho que ter, como é que eu faço o melhor atendimento para o meu cliente, para quem que é que vai ser o meu cliente. Eu não sei nada, eu só sei que eu cozinho muito bem e a minha comida, ó, deliciosa. Mas eu vou lá e abro um negócio, entende? Eu sempre falo aqui, né? Em outros episódios, quem acompanha sabe. A gente monta um negócio pensando assim: ah, eu sou muito bom em marketing, vou montar uma agência. Mas você esquece que tem que desenvolver outras faculdades, né? Gestão de pessoas, né? Finanças, vendas. A gente acaba se deparando com outros talentos que a gente tem que trabalhar. E muitas das vezes são esses talentos não trabalhados que acabam derrubando o negócio, né? Você vê nas empresas contábeis, por exemplo, as empresas contábeis, sei lá, eu acho que é de 15 anos para cá, que a gente aprendeu a ter. Lógico que tem, volto a dizer toda hora, não é absoluto, tem os grandes Claro. cases, grandes Aham. escritórios contábeis, as Big Fours e tal. Mas a gente aprendeu, eu aprendi, vou falar de mim, eu aprendi a ter gestão na minha empresa, ser uma empresa. Eu falava que era escritório de contabilidade. Eu não falava que era empresa contábil. Por quê? Porque eu não tinha gestão, eu não tinha setor de TI, eu não tinha setor comercial, eu não tinha setor hoje que eu tenho esses setores todos. Sucesso do cliente, setor financeiro, nada disso a gente tinha. Marketing, a gente não tinha essas coisas. A gente vendia o serviço e entregava bem entregue, tudo no técnico, ok. Mas a parte toda de gestão mesmo da empresa, como você falou, para venda, para compra, né, para conhecimento do seu público, você não tinha antes. Cláudia, a gente tem um quadro aqui, contando derrota, né? Como é que funciona esse quadro? Eu costumo dizer que todo mundo tem, né, principalmente no início da carreira, né, algum erro que ensinou mais do que 1000 faculdades, que fez você aprender da pior forma possível, que não deve se fazer, e com isso, assim, moldou quem você é quanto profissional, né? Uhum. Você tem algum caso engraçado, alguma experiência, assim, que você possa compartilhar com a gente? Bom, não sei se é engraçado, né. Olha só, erro a gente vai ter sempre, ninguém errar é humano. Eu acho que você permanecer no erro é que é o problema.
né? Graças a Deus, Deus me deu assim uma qualidade que eu sou muito grata. Eu sou extremamente otimista. Ou seja, às vezes sou até demais, mas eu esqueço muito das minhas derrotas, porque eu não fico me vitimizando para poder que eu tenha força e Aham. consiga prosseguir. Por que que eu estou falando isso? Porque se você for, eu já tive N derrotas, eu não me lembro de todas elas, mas vou contar uma pelo menos. O contador, ele não pode, eh, eu acho isso um crime, mas ele não pode deixar de prestar o serviço para o cliente, mesmo que o cliente não pague a ele. Uhum. Louco isso, né? Mas é. Eu tenho que devolver a documentação para o cliente, ou eu não vou fazer isso. Não vou fazer eu vou continuar fazendo o trabalho. E eu tinha lá, sei lá, vinte anos atrás, eu sempre mulher, gosta de coisas bonitas e tal. Uma cliente quis fazer comigo uma troca de mercadoria. Eu ficava com as mercadorias dela, ela era numa joalheria. Aham. Eu ficava com as mercadorias dela, em contrapartida, eu deixava, ela não pagava a contabilidade. A gente fazia uma Entendi. Uma permuta. permuta. E a gente ia fazendo, ia fazendo. Determinado tempo, pá, eu tive um problema, não consegui pagar ela. Aí ela foi também e falou assim: "Também não vou te pagar, se você não me paga", porque eu parei de comprar, Aham. certo? Aí ela teria que me pagar a mensalidade. Mas ela disse: "Não, se você está me devendo lá de trás, eu não posso também, não vou pagar serviço para você". E eu tinha que continuar. Eu, bonitona, nova, achando que podia ser bom aquilo, prestar aquele bancar a durona com ela simplesmente mandou um oficial de justiça na minha empresa fazer busca e apreensão dos documentos dela. Nossa Gente, eu senhora. passei por isso. É, a gente gosta de contar essas É, eu experiências. passei por isso. Por É. inacreditável, passei por isso. Ah, acho que é tudo aprendizado. A gente gosta de contar essas experiências, porque hoje a gente tem a internet que vende a falsa imagem da perfeição, né? A gente tem aquela galera que são os haters, né? Que estão ali doido pra você dar uma derrapada pra vir apontar o dedo, né? São os senhores da razão. Uhum. E a gente vê uma galera aí batalhando, tentando o seu espaço ao sol, e que muitas das vezes se frustra, desiste, fica pra baixo justamente porque cometeu um erro, uma falha que é natural do ser humano, né? Foi É como você natural, falou, né? A é gente não é natural. máquina, né? A gente não é A gente máquina. não erra. E aí o quadro Contando Derrota nasceu pra isso, pra mostrar que a gente tem hoje aqui a Cláudia Lolita, uma empresária de sucesso, com 8 empresas, né? E tá aí, né? A gente já errou também, né? É Todo mundo tudo erra, gente, e normal. a gente pode errar todo dia, né. Hoje, por exemplo, você chegou para mim: "Cláudia, você pode ir lá 2 horas?". Pô, mas eu esqueci que tinha uma pessoa que falava muito comigo. Quer dizer, eu tive que ficar administrando e cheguei atrasada. É natural, tudo acontece, sabe. Eu acho que o importante é que a gente possa aprender com esses Isso. erros, né, aprender, tirar a experiência para o futuro e não se vitimizar. Porque se a gente olhar para o lado, tem cada problemão maior do que o nosso, e pode olhar para qualquer lado, norte, sul, leste, oeste, tem problema maior do que o nosso. E existe um versículo na Bíblia que diz que Deus não dá aquilo mais do que você possa carregar. Então, se você teve aquilo, foi na medida que você podia ter, e Deus tinha certeza que você ia poder sair dessa. Amém. E como diz o BNI, né? Atitude positiva sempre, né? Sempre, sempre. Cláudia, muito obrigado pela tua presença. Se você gostou da entrevista com a Cláudia, não deixa de deixa seu comentário aqui embaixo. Vai vir também aqui os contatos da Claque Contabilidade. É, Se vamos você fazer quiser nosso saber um pouco jabazinho, né, mais, visita lá o meu canal da fala aí. Claque Contabilidade, cheio de assunto, vídeos legais. Eu sou youtuber desde 2017, ou seja, a gente tem quase 300 vídeos no nosso canal, sabe, 18.000 inscritos. Então dá uma pesquisada lá, dá uma verificada que vai ter um assunto que você vai gostar. Qual é o nome do canal? Repete. Claque Contabilidade. Aí, pessoal, então já anota aí, visita o canal da Cláudia. Se não anotou, vai estar aqui embaixo também. O Betão vai deixar ali anotado para você poder entrar e conhecer um pouco mais. Deixe suas perguntas, que eu vou ter um prazer de responder. Deixe seu like, seu comentário e um beijão. Até o próximo episódio.